que, pastor, muitas vezes estamos conversando com alguém e surge a oportunidade de falar de Cristo. Como fazer essa abordagem de forma correta? Aliás, é uma coisa que a gente precisa desenvolver nessa pandemia. Eu acho que não tem momento na história, pelo menos nos últimos 100 anos, mais favorável para pregar o evangelho. Porque o vírus que mata de verdade não é o corona, é o pecado. Essas pessoas não estão correndo risco de perderem a casa, o marido, o carro. Estão correndo risco de perderem a alma e de morrer, perecer o resto da vida no inferno. Então, se a oportunidade saiu, você tem que fazer o quê? Pregar o evangelho. Uma das razões de termos uma igreja horrorosa é que a maioria das pessoas que vieram para Cristo na igreja brasileira, vieram até, mas não vieram através do evangelho. A isca que se usou para atrair não foi o evangelho. Então, falar Jesus te ama não é o evangelho, ou Deus cura no evangelho, Deus vai aliviar o sofrimento no evangelho, Deus vai te fazer feliz no evangelho, e aí vai. Então, primeira coisa para você saber é que você tem que, se a pessoa deu oportunidade, é o evangelho, o conteúdo, a vacina, o teor da mensagem que você leva, é o evangelho. E o que é o evangelho? É tudo aquilo que está centrado na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Vida, morte, ressurreição e ascensão. É isso que você tem que falar. Então, você aborda ela neste sentido, contando o relato da história de Cristo. Evangelizar não é uma doutrina, é contar uma história, é contar um relato. Então, conte a história de Cristo. Eu usaria esses dias para evangelizar da seguinte forma. Nós estamos vivendo um momento crítico que é propício para o evangelho. Então, se a porta se abriu, o que você deve falar? Fale assim: nossa, estamos vivendo em crise, né? Que tempos difíceis, pá. Problemas econômicos, pá. O vírus se espalhando, nossa, o mundo todo está sendo assolado. Mas você sabia que esse não é o grande mal da sociedade? Que existe um mal muito pior que esse? Eu vou te mostrar qual é. É o pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O que significa pecado? Essas pessoas viraram as costas para Deus, desobedeceram a lei deles e decidiram viver uma vida alheia, uma vida à parte de Deus. Só que essa vida vivida à parte de Deus trará consequências. Você quer ver como eu te provo isso? Vamos para os 10 mandamentos. Aí você cita os 10 mandamentos. Você cumpre eles e a pessoa não vai poder dizer que cumpre, ela vai ter quebrado todos eles. Então, ao quebrar eles, o que as pessoas se tornam? Ela vai responder: pecadoras. Pois então o salário do pecado, diz a Bíblia, ou seja, a consequência, é a morte, a condenação. Então, essas pessoas estão debaixo de condenação. E provavelmente você, que quebrou esta lei também, e ela trará consequências, um julgamento, uma condenação, a estar na eternidade, ou no céu ou no inferno. Aí é que você primeiro aborda, expõe a enfermidade, a ferida. Depois de ter feito isso, agora você expõe a cura. Aí você diz: mas Deus, consciente disso, Ele também é amor. E consciente disso, Ele criou um plano, uma vacina. Ele criou um antídoto para esse pecado, para essa condenação. E esse antídoto, essa solução, está na pessoa do seu filho. Ele envia o seu filho na terra, se faz homem, que significa carne, ser comum de nós. E na cruz, o que ele faz? Quando o homem peca, é como se fosse um criminoso. Na cruz, Jesus assume os nossos crimes, nossa culpa, nosso pecado, e morre por eles. Então Deus, em vez de nos condenar, condena o seu próprio filho. E esse filho morre, e ao terceiro dia ressuscita, comprovando que o sacrifício foi eficaz.
Isso é pregar o evangelho. Aí depois você diz, essa é a vacina. Agora como que eu tomo? Ou seja, como eu respondo à mensagem do evangelho? Eu preciso ouvir ela e me arrepender dos meus pecados e crer no Filho, na obra, na morte e ressurreição, no Filho de Deus. Então você chama essa pessoa ao arrependimento. Arrepender não é de ter queimado arroz, ter gritado com o marido ontem. Arrepender assim, arrependa-se do estilo de vida rebelde que você vive e vá viver uma vida para Cristo. E crer. Tire a esperança de ser aceita, amada, salva nas suas obras, em si própria. E descanse no que Cristo fez. Lance sua fé, a fé que é confiança na morte, nos méritos de Cristo. E se essa pessoa responder assim, ela será salva. Então, é assim que prega o evangelho.